ler neste momento a leitura bíblica alternada que está impressa em nosso boletim, de acordo com a orientação deste boletim. Cantai ao Senhor em ações de graças, com a harpa cantai louvores ao nosso Deus. Ao nosso Deus e de grande poder, louvai ao Senhor. Vamos louvar e adorar neste momento em orações. Pronunciemos uma frase de louvor e de adoração a Deus, pelas nossas vidas, pela vida da igreja, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que Ele representa para cada um de nós. Pronunciemos uma frase de louvor e adoração a Deus nesta hora. Dia de louvor e adoração a Deus, de oração. O pastor Sérgio Lousada vai estar orando ao nosso Deus neste momento. Ó Deus bendito, na Tua presença nos encontramos com os corações agradecidos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, acima de tudo pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela preservação da nossa vida. Obrigado, ó Deus, que Tu nos tens sustentado a cada dia, ó Deus, na realização da Tua obra. Nós queremos render-te graças, ó Deus, por esses 42 anos de organização desta igreja aqui neste local. Obrigado, ó Deus, pelas lutas, pelas vitórias. Obrigado, ó Deus, porque esta igreja tem triunfado, ela tem proclamado que há esperança em Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos suplicar que continues a abençoar grandemente esta igreja, abençoando o pastor Geraldo, sua família, ó Deus, abençoando a liderança desta igreja, ó Deus, de tal maneira que resolutos todos possam estar levantando o estandarte do Evangelho, e assim a luz de Jesus Cristo possa continuar alcançando os pecadores e trazendo-os, ó Pai, para habitarem contigo, ó Pai, já nesta terra, já aqui, e ó Deus, tendo a certeza de que estarão para sempre com o Senhor no céu. Ó Deus, nós queremos suplicar-te que Tu continues a fortalecer os Teus servos e abençoar grandemente esta série de conferências, ó Pai. Abençoa o pastor Sebastião Oliveira, usa-o, ó Pai, quando estará cantando, quando estará trazendo a Tua palavra, que ele seja aquele instrumento do Senhor e através dele, ó Pai, pessoas possam se achegarem a Jesus Cristo e serem transformadas. Ó Deus, abençoa-nos grandemente nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos se sentar. Entre os nossos visitantes que nós temos conosco nesta noite, está aqui o visitante convidado para ser o nosso orador desses dias, é o pastor Sebastião de Oliveira. Pastor Sebastião. Pastor Sebastião de Oliveira é pastor da Igreja Batista no bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte, uma igreja de aproximadamente 120 membros. O Sebastião tem 14 anos de ministério. Pastor Sebastião, como disse no convite que nós temos essa conferência, é deficiente visual, é cego, mas tem uma grande visão do reino de Deus. É um homem que eu já pude ouvir várias vezes, já realizou conferências na igreja que foi pastor de Belo Horizonte, foi uma conferência muito abençoada. O Sebastião é pregador, também é cantor, tem 2 LPs gravados, ele trouxe inclusive fitas para poder repassar aos irmãos que desejarem adquirir. Ele vai estar pregando e no final do culto, se a voz permitir, porque ele conseguiu durante essa semana pegar uma gripe forte, chegou aqui de manhã, já foi partilhando aquilo que Deus colocou no seu coração para nos falar nesta noite. Pastor Sebastião, que Deus abençoe no compartilhar da palavra de Deus. Prezados irmãos, diletos amigos, alegra-me sobremaneira poder estar com os irmãos, com os amigos, nesta noite, para dividir com os irmãos aquilo que Deus propôs no meu coração. Amém? Amém. Lamento profundamente ter sido tomado de surpresa com um forte resfriado. Quando isso me aconteceu, eu fiquei muito triste.
porque eu gosto de fazer uma conferência animada, mas infelizmente eu fui acometido de um forte resfriado, batalhei, tomei 2 injeções, fiz de tudo que eu pude, trabalhamos eu e a esposa, cumprimentar o Sérgio, sua família, uma alegria imensa revê-lo aqui conosco. Quero cumprimentar a todas as pessoas e dizer da alegria de podermos estar aqui. Agora eu quero que os irmãos repitam comigo o seguinte: amanhã eu vou vir, vou orar e vou convidar. Vamos lá? Vou vir, vou orar e vou convidar. De novo, eu vou vir, vou orar e vou convidar. Amém? Agora eu vou lançar uma pergunta aqui, que ela deverá ser respondida amanhã. Quem não vier aqui, perderá. Quem vier, saberá. A pergunta é a seguinte: irmãos, vão folhear as suas Bíblias e vão me dizer aqui dentro do auditório quem foi que comeu, bebeu, andou, falou no mundo, quando morreu, nem foi para o céu, nem para o inferno, onde estará e quem será. Na Bíblia. Você vai ler a sua Bíblia e o sabichão vai responder. Vou repetir a pergunta. Amanhã as pessoas que vierem aqui vão saber quem foi que comeu, bebeu, andou, falou no mundo, quando morreu, nem foi para o céu, nem para o inferno, quem será e onde estará. Quem ficar em casa não vai saber. Quem vier aqui saberá. E quem souber no auditório não sobra para o outro. Quero parabenizar a igreja pelo seu aniversário, cumprimentar as pessoas e pedir a Deus que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ficar em pé para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Todos em pé. O Dr. René Kidd, no seu livro, ele diz que o culto tem 2 momentos. O primeiro momento é de Deus, o nosso. A gente louva, a gente ora, a gente fala com Deus. O segundo momento é o momento de Deus, quando a Bíblia estará sendo aberta e feita a sua interpretação aos nossos corações. Amém? Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E a leitura que faremos está em braille. O braille é o método pelo qual os cegos leem e escrevem. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor!
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos repetir o verso 33, todo mundo? Dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Podeis nos assentar. É para fazer com que Jesus Cristo seja proclamado, seja venerado, seja adorado, seja reconhecido, seja cultuado, seja recebido como filho de Deus. Eu creio que o assunto que polariza esta reunião é Jesus. Eu creio que o assunto que predomina esta reunião é Jesus. Todos nós esforçamos-nos, aglutinamos esforços